Sessão ninja dessa vez com a questão sobre probabilidade contínua. Mas o objetivo aqui não é falar em probabilidade contínua. O objetivo aqui, com esse vídeo, é mostrar como que uma banca examinadora consegue ferrar você colocando um assunto que não está no programa. E como você vai lidar com isso. Por exemplo, probabilidade contínua não está no programa de nenhum vestibular. E como é que eles lidam com assuntos que não estão no programa? Ele usa lá 2 linhas para dizer como é que faz aquilo. Por exemplo, se ele quer cobrar fatorial numa prova do Colégio Naval, que é um assunto que não está no programa, ele perde lá 2 linhas dizendo o que é fatorial e como é que se calcula. E aí coloca uma questão que tem que usar aquilo. Então, probabilidade contínua é um assunto que não está em nenhum programa de nenhum concurso, é matéria do ensino médio, usa probabilidade. Mas pode cair sim, por quê? Porque ele pode dizer o que é probabilidade contínua e como é que se calcula, ele fala isso em 2, 3 linhas, e aí pede a questão. Então a questão parece simples, hein? Escolhem-se aleatoriamente, usando uma distribuição uniforme, 3 pontos de uma circunferência. Calcule a probabilidade de que o centro da circunferência esteja localizado no interior desse triângulo. A gente está acostumado a trabalhar com probabilidade discreta. É quando o espaço amostral é finito. Aí você faz número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. E esses números de casos você faz por contagem, né, por análise combinatória. Agora, e quando você tem uma coisa que você não pode contar? Por exemplo, você não pode contar o ângulo de um triângulo. É uma variável real. Não é uma variável discreta que assume valores inteiros. Nesse caso, você vai trabalhar com regiões do plano cartesiano. Ele poderia definir assim na questão para dizer o que é probabilidade contínua. Por exemplo, poderia falar uma coisa normalmente de má vontade, tá? Eles não dão uma explicação bonitinha, não. Poderiam colocar assim: a probabilidade contínua ocorre quando existem espaços amostrais infinitos. Por exemplo, intervalos dos números reais. No caso, o número de casos possíveis e o número de casos favoráveis são regiões do plano. E essas probabilidades podem ser calculadas como razão entre áreas. O espaço amostral é uma área e o evento favorável é uma área também. A probabilidade e a razão entre áreas. É isso que acontece. Vocês vão entender, claro, essa explicação é como se fosse uma explicação mal explicada de um enunciado de uma questão de prova. Aqui eu vou explicar direitinho com a resolução, tá? Então a ideia é simples, a gente tem uma circunferência e a gente escolhe 3 pontos aleatórios para formar um triângulo. Tá, então eu escolhi 3 pontos aleatórios aqui. Unido unité, escolhi esse ponto A. Pronto. Quer dizer, você vai escolher um ponto entre os infinitos pontos que tem aqui nessa região. Vou escolher um ponto B. E eu vou escolher um ponto C. O que vai me dizer se o centro está dentro desse triângulo ou não é o fato de você ter os 3 ângulos agudos. Quando os ângulos são todos agudos, o centro está no interior do triângulo. Agora, se você tiver um ângulo obtuso, claro, um triângulo só pode ter um ângulo obtuso, né? Não pode ter 2, senão vai passar de 180 graus. Se você tiver um ângulo obtuso, esse arco aqui vai ser maior do que 180 graus. Sendo maior do que 180 graus, você vai ter essa situação aqui, ó. Você tem um ângulo central maior que 180 graus, obrigatoriamente o centro vai ter que estar do lado de fora do triângulo. Então, obrigar o centro do círculo a estar localizado dentro do triângulo é a mesma coisa que obrigar os 3 ângulos a serem agudos, e vice-versa. Para que o centro não esteja no interior do triângulo, você tem que obrigar um ângulo a ser obtuso. Tá, e quais são as variáveis que a gente tem aqui? Pois é, você tem que modelar isso aqui, modelar o seu espaço amostral. Qual é o conjunto de valores de x, qual é o conjunto de valores de y e qual é o conjunto de valores de z
E olha só, tem mais uma coisa, você não precisa trabalhar com 3 variáveis não, porque com 3 variáveis vai ficar mais difícil. Você pode trabalhar só com 2 variáveis, porque quando você conhece 2 ângulos, automaticamente você conhece o terceiro ângulo, que é o suplemento dessa soma. Então você pode criar um espaço amostral bidimensional com 2 variáveis aleatórias, x e y. X e y. Então, olha só, observe que o problema não falou nada sobre espaço amostral, ele não falou nada sobre variáveis aleatórias, ele não falou nada sobre a teoria da probabilidade, ele só quer saber a probabilidade do centro do círculo estar dentro do triângulo. Fica a seu critério escolher o espaço amostral que você vai usar e as variáveis aleatórias que você vai usar. Olha só, eu encontrei aqui 3 maneiras de fazer esse problema. Eu vou resolver das 3 formas justamente para exemplificar como é que você trabalha com variáveis contínuas, tá? O primeiro espaço amostral que eu vou usar é o seguinte. Pensa na permutação circular, pessoas em volta de uma mesa, né? Você sabe que quando você tem pessoas em volta de uma mesa, não existe a posição da cabeceira. Você pode considerar um determinado ponto dado, que pode estar em qualquer lugar. Quer dizer, considere que você tem um vértice A. Sempre você vai ter um vértice A. E você tem 2 vértices B e C. Então, independentemente da posição aqui com o giro, você tem um A em algum lugar. Faz de conta que você é uma formiguinha, está aqui no A. Você vai ter o B em algum lugar daqui e o C também em algum lugar daqui. Então, vamos considerar como X o ângulo que você tem, o arco, desde o A até chegar ao B. O B pode variar de 0 graus até 360 graus. Então, o ponto B, você vai ter uma distância x aqui, que é o ângulo de 0 a 360 graus. Então, vai no máximo até 360. É, na verdade, intervalo aberto para não coincidirem 2 pontos. Mas a coincidência de 2 pontos não importa. Quando esse triângulo se degenera, você não conta com aquilo, que é uma linha só. E o C também. O C, vamos fazer o seguinte. O C você pode considerar medido a partir daqui ou medido a partir daqui, tanto faz. Então eu vou considerar também o ponto C, o ângulo medido a partir daqui. Então o C, ele tem aqui uma distância, um arco Y, que vai até também de 0 a 360. Vai até 360 graus. Sendo assim, a gente pode colocar no plano cartesiano os valores possíveis de x e y. Vamos fazer. Então, x é um número que varia de 0 a 360 graus. 0 a 360. E o y também é um número que varia de 0 a 360. Eu botei o contrário, hein? X aqui e y aqui. Pronto. Então, por exemplo, se você tivesse o B e o C localizados aqui nessas posições, B aqui e C aqui, por exemplo, a gente teria aqui um triângulo retângulo isósceles, né? Você teria esse ângulo X valendo 90 graus. Ó, 90 graus para o X. E o Y, se você tiver um C localizado aqui, o Y seria 270 graus. Então, 270 graus. Então, esse ponto aqui, que tem x igual a 90 graus e y igual a 270 graus, esse ponto, ele pertence ao seu espaço amostral. O espaço amostral é um conjunto de pares ordenados que trazem valores de x e y. X é esse arco e y é esse arco aqui. Tá, e você conseguiria desenhar todo o espaço amostral sem ter que ficar desenhando ponto por ponto? Olha só, os x e y podem ser próximos de 0 simultaneamente? Sim, você poderia ter o ponto B aqui, o ponto C aqui, você tem um triangulinho pequenininho, então você teria um ponto do espaço amostral aqui, com x perto de 0 e y perto de 0. E você poderia ter os dois próximos de 360 graus? Sim, você poderia ter o ponto B aqui do outro lado e o ponto C também. O x e o y seriam números próximos de 360 graus. Então você teria isso aqui, ó. Esse ponto aqui
com 360, 360, quase chegando a ele. Na verdade, eu deveria colocar pontilhado aqui, né? Porque ele seria uma distância infinitesimal. O triangulinho aqui nunca vai ser igual a 360, senão o triângulo não vai existir. Então você coloca pontilhado. Sendo assim, o espaço amostral, ou seja, o conjunto de todos os valores de x e y, é esse quadrado, essa região todinha aqui, um quadrado com lados iguais a 360, e ele está representando aqui o número de graus que você tem, 360. Se você quiser colocar com radianos, você coloca aqui 2π, 2π, tá? Eu vou fazer com graus. Tá, então o seu espaço amostral é esse quadrado aqui. Qualquer ponto desse quadrado representa um valor de x e um valor de y, de tal forma que você tem o quê? Agora você tem que ver o que o problema quer. Você quer garantir que o centro esteja dentro desse triângulo. Como é que você vai garantir isso? Então, olha só, esse ponto aqui, que é diametralmente oposto ao A, que seria 180 graus, ele é um ponto limite. Se você tiver os dois para o lado de cá, ou seja, ambos maiores do que 180, você não tem a condição do problema. Você não vai ter o centro do círculo dentro do triângulo. Então vamos pegar esse espaço amostral e vamos cortar fora aqui todos os valores x, y, os pontos do espaço amostral, de tal forma que o x seja maior que 180 e o y também maior que 180. Como é que seria isso aqui na figura? Ó, o x maior que 180, aqui é o 180, aqui é o 180 também. X maior que 180. Y maior que 180. Então você colocar os pontos B e C para cá, para esse semicírculo direito, equivale a você ter x maior que 180 e y maior que 180. Ou seja, o xy estaria dentro desse quadradinho aqui. Então, eu vou eliminar esse quadrado. Eu não quero isso. Se eu tiver esses valores de x e y, eu vou ter o centro do círculo fora do triângulo. Então eu elimino esse. E também você vai eliminar essa outra situação, se você tiver os pontos B e C do lado de cá. B e C do lado de cá, você vai ter um triângulo com o centro fora dele. O centro do círculo vai estar fora do triângulo. É claro, vai ser um triângulo obtusângulo, né? Então, você vai tirar situações em que você tem simultaneamente o x menor que 180 e o y também menor que 180. Então, isso corresponde ao quê? A esse outro quadradinho aqui, ó. O x está menor que 180 e o y também menor que 180. Então, você vai eliminar esse quadradinho aqui. Então, vocês dois aqui estão eliminados. A tua esperança agora reside nesses dois. Você tem que ver desses dois aqui quais são as situações que vão fazer o que o problema quer. Bom, e aí você vai obrigar esse ângulo aqui a ser menor do que 90 graus, né? É claro que nesse caso, se você tirou essa situação e tirou essa situação, que seria os dois de um lado e os dois do outro lado, essas duas situações aqui correspondem a o ponto B do lado de cá e o ponto C do lado de cá, ou vice-versa, né? Então você está trabalhando apenas com esses dois agora. Você vai ver quem é que você vai aproveitar daqui. O que a gente tem que ter então? Esse ângulo A tem que ser... Eu quero que o centro esteja aqui dentro. Esse ângulo A tem que ser um ângulo agudo. Tem que ser menor do que 90 graus. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui um ponto X genérico para representar a posição do ponto B. Então a gente tem um X aqui. É esse ângulo aqui. E o C também, vou pegar um ponto C genérico aqui do lado de cá. Então nós vamos ter o Y, que é tudo isso. Cadê o centro? O centro é aqui. Eu fiz quase passando pelo centro, hein? Espero que eu não me dê mal aqui. Vou ligar. Olha lá o que aconteceu. O centro do círculo está dentro do triângulo. Por quê? Devido aos valores de X e Y que eu escolhi, fizeram com que esse ângulo aqui fosse menor do que 90. Acontece que esse ângulo aqui pode ser calculado como? Esse ângulo aqui, ele vale a metade desse arco.
Então esse arco tem que ser menor que 180 graus, porque isso aqui é o ângulo escrito, é a metade dele, né? A metade do arco. Então, já que isso aqui tem que ser menor que 90, o arco tem que ser menor que 180. Agora, quem é BC? O BC tem a ver com X e tem a ver com Y. O X é esse arco até aqui. O Y é esse arco até chegar aqui no C. Como é que a gente escreveria o arco BC em função de X e Y? É X menos Y. É só que você vai colocar um módulo, né? Porque você pode ter X menos Y ou Y menos X, dependendo da posição. Então você coloca em módulo. O módulo desse X menos Y é menor do que 180. Essa é a condição que tem que ser satisfeita. E a gente vai ver essa condição aqui, ó. Você obrigar o módulo de um número a ser menor do que outro número, claro que tem que ser um número positivo aqui, né? É a mesma coisa que obrigar esse número aqui, no caso o x menos y, a estar compreendido entre, no caso, 180 e menos 180, né? É assim que você resolve uma inequação com módulo. Se você tem módulo de alguém é menor do que um número, esse alguém tem que estar compreendido entre o número positivo e ele tornado negativo. Isso aqui vai te dar duas inequações, a primeira e a segunda, que tem que ser satisfeitas simultaneamente. Cada inequação dessa vai te dar uma região do plano aqui. Então essa primeira vai ficar menos 180 menor do que x menos y. Passa o y para lá, vai ficar y menor do que x mais 180. Tá, e como é que a gente representa isso aqui, essa inequação, como uma região do plano? Primeiro você vê a igualdade. Como é que seria y igual a x mais 180? Y igual a x é assim, né? Mais 180, você sobe 180. Então, essa reta aqui é a reta y igual a x mais 180. Só que você quer que seja menor. Então, menor é o quê? É para baixo dessa reta. Então, você vai ter essa região aqui, ó. Mas até aqui não, porque aqui e aqui a gente já viu que não serve, né? Eles estão eliminados, a gente só tá com esses dois quadrados aqui. Tá, então o que corresponderia isso aqui? Corresponderia você ter uma situação de um para cada lado, porém com um ângulo obtuso aqui, aberto demais, e o centro ia ficar fora. É essa região, você elimina. E essa outra situação corresponde a você ter os pontos B e C mais próximos, de tal forma que esse arco é menor que 180 e o centro vai estar aqui dentro. Então, isso aqui é uma região que te satisfaz. Bom, e ainda tem essa outra segunda aqui, né? Você vai fazer o y menos x menor que 180. Então, x menos y menor que 180. Então, isso aqui vai ficar x menos 180 menor que y. Olha só, y maior do que x menos 180. Y igual a x é isso aqui, né? Agora você abaixa 180, diminui 180. Quando você diminuir 180, você vai ficar com essa reta. Essa reta aqui é a reta de equação y igual a x menos 180. Claro, tem o coeficiente angular 1 e o coeficiente linear é menos 180, né? Ele passaria aqui no menos 180. Tá, só que você quer o y maior do que isso. Maior é para cima. Então, aqui nós temos um conjunto de pontos x e y, tais que o x e o y atendem isso. Você observa que pelo gráfico isso significa que você tem que ter o B para um lado e o C para o outro, né? Dado o ponto A, para você ter o centro aqui dentro do triângulo, você tem que ter o ponto B para a esquerda e o ponto C para a direita, ou vice-versa. Você não pode ter os dois para a esquerda nem os dois para a direita, senão não dá certo. Seria uma situação em que você não tem o centro dentro, né? Uma situação como essa assim, ó, você pode ter o ponto A aqui, o ponto B aqui, o ponto C aqui, só que o centro vai estar fora do círculo. Isso corresponde a essas regiões que estão em branco aqui que a gente não considerou. Tá, então os casos favoráveis são essas duas áreas.
E os casos possíveis, que é o espaço amostral inteiro, é esse quadrado inteiro aqui. Tá, então qual é a probabilidade? Divide essa área pela área total. Quanto é que vai dar isso aqui, hein? Olha, a área total equivale a 8 triangulinhos desse, não é isso? 8 triangulinhos é a área total. E a área, digamos, favorável é 2 triangulinhos. Então a probabilidade de acontecer isso que você quer é casos favoráveis, que são 2 triangulinhos, dividido por casos possíveis, que é o espaço amostral inteiro, que é essa área toda, 8 triangulinhos. Isso aqui vai dar 1/4. Ou 25%, né? 25%. Então, é assim que se resolve problema de probabilidade contínua. Por que isso aqui não é usado no ensino médio? É porque quando você tem funções de probabilidade, você tem que usar integral para calcular a área, né? Então eles só dão isso depois que o aluno aprendeu integral. Mas se você tiver com distribuições, com espaços amostrais, que você possa representar sem usar integral, como aqui, que eu usei só quadrado, triângulo, dá para você fazer tranquilamente com conhecimento de ensino médio. E, aliás, até ensino fundamental, né? Só que tem que ter uma certa maturidade para resolver isso. Se você der isso aqui para um garoto de 14 anos resolver, pode ser que ele fique enrolado. Mas até é possível resolver, sim. Olha só, eu falei que ia resolver isso aqui de 3 maneiras diferentes para vocês terem uma ideia de como se trabalha com distribuição contínua, tá? Eu vou trabalhar com o mesmo problema, só que agora eu vou usar outro espaço amostral. Eu vou usar como variáveis aleatórias os ângulos x e y do triângulo. E a gente já sabe que para o centro do círculo estar aqui dentro do triângulo, a gente tem que ter todos os ângulos agudos, só isso. Então eu não preciso nem desenhar mais círculo. Então vamos trabalhar aqui com o espaço amostral com 2 variáveis aleatórias x e y. Então é claro que para desenhar o espaço amostral a gente vai ter que usar o plano cartesiano, né? O espaço amostral vai ser um subconjunto do plano cartesiano, um conjunto limitado, provavelmente um quadrado ou um triângulo, uma coisa assim. Olha só, espaço amostral é o conjunto de todos os valores possíveis. Quais são os valores possíveis para o ângulo x? De 0 a 180. Vamos que isso aqui seja 180 graus. A mesma coisa para o y, de 0 a 180. Tá, então 180 graus aqui, 180 graus aqui. O que é o espaço amostral? Calma aí. A gente sabe que o x é menor que 180 e o y também é menor que 180, né? Claro, se o x e o y são ângulos de um triângulo, cada um deles tem que ser menor do que 180, não é o plano cartesiano todo. Tem que ser positivo e menor do que 180. Aqui também tem que ser positivo e menor que 180. Então você pode ter quaisquer ângulos x, y aqui dentro desse quadrado, tá certo isso? Não! Porque a soma dos ângulos tem que ser menor do que 180 graus. Então, se x mais y mais z é 180... quer dizer que o x mais y tem que ser o quê? Menor do que 180. Então você, para marcar o seu espaço amostral, você tem que usar essa condição aqui. Você não pode usar x e y quaisquer. Tem que estar restrito a isso aqui. Tá, e como é que a gente representa no plano essa inequação? X mais y menor que 180. Vai ficar assim, você coloca como se fosse uma equação, x em função de y, vai ficar y menor do que menos x mais 180. Como é que seria a igualdade? A igualdade é a linha limítrofe, né? É a fronteira. Então, y igual a menos x mais 180 é isso aqui. Y igual a menos x é uma reta assim. Aí você soma 180. Então, essa reta aqui, justamente passando no 180, e vai passar aqui nesse 180 também, seria a fronteira para x e y, né? E você tem o y menor do que isso. Menor do que isso é abaixo disso. Então, essa região toda aqui é o seu espaço amostral. Você tem que ter o x menor que 180, o y menor que 180 e o x mais y também tem que ser menor que 180. Então essa região aqui está excluída do espaço amostral. Claro, senão você não fecha triângulo, né? Você vai ter um ângulo aqui de 150 e outro de 150, tá dando 300 graus. Não existe esse triângulo.
Tá, então isso aqui é o espaço amostral todo que você tem à sua disposição. Só que aqui nesse meio, você tem situações em que o triângulo é obtusângulo e você não quer. Você quer todo mundo aqui ângulo agudo. Então olha aqui, ângulo agudo, o x tem que ser menor que 90. Ó, 180 graus, 90 graus. O x tem que ser menor que 90. E o y também tem que ser menor que 90. Então, 180 graus, 90 graus. Então, x menor que 90, y menor que 90, todo mundo aí menor que 90. Então, eu vou cortar fora essa região aqui, porque ela não me interessa. Ela tem y acima de 90 graus. Matei essa parte aqui. Ranquei fora. E aqui também. X não pode ser maior do que 90 graus, senão você vai ter o triângulo obtusângulo e aí o centro vai estar fora do triângulo, né? Então eu vou cortar essa parte aqui também. Cortei essa parte aqui. Então eu fiquei só com esse quadradinho? Não, não esqueça do Z. O Z também tem que ser menor que 90. Apesar da gente não ter usado o Z aqui para marcar o espaço amostral, ele também tem a ver com o problema. Agora, o Z, quem é o Z? O Z é 180 menos x menos y. Isso também tem que ser menor do que 90, né? Então daqui a gente vai tirar uma outra condição para x e y aqui do gráfico. Ó, passa o x mais y para lá, passa o 90 para cá, vai ficar x mais y maior do que 90. Confere? Como é que a gente marca isso aqui no plano? A gente isola o y, vai ficar menos x mais 90, aí a gente faz a igualdade, y é igual a menos x mais 90. Menos x é assim, coeficiente angular menos 1. Aí você soma 90, vai cair aqui. Então a gente vai ficar com essa região limítrofe, a fronteira, aqui é maior. Você quer que o y seja maior do que isso? Maior do que isso é essa região aqui, ó, daqui para cima. Então essa parte aqui, que o y é menor, você elimina também. Então eu eliminei isso aqui e isso aqui. Quer dizer, desses 4 triangulinhos aí, eu eliminei 3, só ficou com 1. Pronto, então, esse subconjunto do espaço amostral representa os seus casos favoráveis. Você tem simultaneamente o x, o y e o z, todos 3 agudos, menores do que 90 graus. Então, quanto é que deu a probabilidade que a gente tem que calcular? Número de casos favoráveis, que é um triângulo, dividido pelo número de casos possíveis, que é o espaço amostral inteiro, que são 4 triângulos. Isso aqui vai dar 1/4, 25%. A mesma coisa que a gente achou do outro jeito, né? Ainda bem. Agora, eu falei que ia resolver isso aqui de 3 maneiras diferentes, tá? Então tem uma terceira maneira de resolver esse problema. Essa terceira maneira, na verdade, eu tô escolhendo um outro tipo de espaço amostral. Eu vou trabalhar com os 3 ângulos X, Y e Z. A soma deles eu sei que é 180. E eu tenho essa condição aqui, ó. O x tem que ser menor que 90, o y tem que ser menor que 90 e o z tem que ser menor que 90, simultaneamente. Então, o teu espaço amostral é o conjunto de valores x, y, z que satisfazem a isso. Que são todas as combinações possíveis de números reais que podem ser ângulos internos de um triângulo. E para você atender o que o problema quer dizer, o centro tem que estar dentro do triângulo, você tem que ter os 3 ângulos agudos. Então, todos os 3 menores que 90. Como é que a gente vai representar isso? Agora nós estamos com 3 variáveis. 3 variáveis aleatórias, elas são aleatórias porque você está sorteando os pontos dentro do círculo. Dependendo dos pontos que você sorteia, você vai ter ângulos x, y e z diferentes, mas sempre de acordo com essa restrição aqui. A soma dos ângulos sempre vai dar 180. Então, como é que a gente representa isso? Vou precisar trabalhar com 3 eixos. 2 eixos não vai dar porque eu estou com 3 variáveis agora. Então, x, y e z.
O que representa essa equação x mais y mais z igual a 180? No espaço, isso aqui é a equação de um plano, aí para o pessoal que sabe geometria analítica no espaço, né? Isso aqui é a equação de um plano. Esse plano, ele passa pelos pontos 0, 0, 180, então x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 180, aqui. Ele passa pelo ponto 0, 180, 0, 0, 180, 0. É isso aqui, o x dá 0, o y é 180 e o z vale 0. E ele passa também pelo ponto 180, 0, 0. 180, 0, 0 é isso aqui. Então, todo mundo aqui 180. 180, 180, 180. A abscissa aqui, ordenada aqui, e esse aqui como é que se chama? Cota. Cota é a terceira coordenada, né? A ordenada de z, a gente chama de cota. Então, abscissa, ordenada e cota. Tá aí o plano, claro, com x maior que 0, y maior que 0 e z maior que 0. Se fosse o plano inteiro, infinito, seria um plano passando por esses três pontos. Porém, é só para x maior que 0, y maior que 0 e z maior que 0. Então, vai ficar uma porção do plano assim, ó. Quer dizer, só parte do plano que está dentro desse primeiro quadrante não se chama quadrante. No caso aqui se chama octante. Octante. Que são 8 octantes. São triédos trirretângulos, né? Então, só aqui dentro do primeiro octante. E aí você tem o teu espaço amostral sendo tudo isso aqui. Eu vou chamar de ômega. Normalmente a gente usa a letra ômega para representar o espaço amostral. O teu espaço amostral é o conjunto de valores de x, y e z, com x, y e z positivos e com a soma dando 180. Isso são os pontos que estão dentro desse plano aqui. É claro que se você não sabe geometria analítica no espaço, não tem como resolver desse jeito. Mas eu dei duas outras soluções antes, né? Agora, a gente tem que cortar fora quem não interessa. Quem não interessa é quem não satisfaz isso aqui. Eu só quero os valores de x que são menores do que 90. Então, olha aqui, x menor que 90, 90 está aqui no meio do caminho. Não, tá errado, isso aqui tá mal desenhado. É aqui, ó, pronto. 90 está aqui no meio do caminho. Aqui também vai ter um 90 que eu vou usar no z, aqui no meio do caminho, no eixo, aqui também 90 no meio do caminho. Então, olha só, eu vou cortar fora essa parte acima de 90, eu vou cortar fora essa parte acima de 90, e eu vou cortar fora essa parte acima de 90. Quando você cortar, o que vai acontecer? Cortando aqui, essa parte aqui vai embora todinha. Que é um tetraedro, né? Ele vai embora todinho. Cortou isso aqui fora. Ele pegou bem aqui no meio. Como aqui é um meio, é 90 de um total de 180, aqui vai pegar no meio também. Então cortou essa parte fora. Aqui também você vai cortar fora a parte de cima. Essa parte vai embora. E aqui você vai cortar essa parte de cá. Agora veja bem, você não está cortando aqui uma pirâmide, você está cortando esse triângulo que está no espaço, tá? Você cortou fora essa parte de cima, você cortou fora essa parte aqui, fora, e você cortou fora essa parte aqui. Você cortou fora 3 partes, sobrou uma parte. Essa parte é a parte que atende a isso. O x mais yz é igual a 180, porque ele está no plano, qualquer ponto desse triângulo verde está nesse plano, satisfaz a isso. E você tem o x e o yz, todos os três menores do que 90, porque eu joguei fora a parte que tem algum deles maior do que 90. Então só sobrou isso aqui. Então qual é a probabilidade que o problema pediu? Número de casos favoráveis, que é um triângulo. Esses 4 triângulos são iguais. É um triângulo. E número de casos possíveis, que é o espaço amostral inteiro, que são os 4 triângulos. Isso aqui vai dar 1/4, que é 25%.
Então tá aí, se você pegar problemas de probabilidade contínua, você pode usar esses conceitos que eu apresentei aqui para estudar isso. E aí, de repente, o que vai acontecer? Se isso aí cair numa prova desse jeito, pode cair numa prova sim. É só o cara definir o que é probabilidade contínua e pedir. Porque ele quer te ferrar. Ô, rapaz, ferrar não é palavrão, não. Então, se o professor que está fazendo uma questão para uma prova, ele recebe ordem lá de cima, do chefe dele, do diretor, ó, é para apertar na prova. Ele pode apertar na prova como? Ele pode colocar uma questão mais difícil, ele pode colocar uma questão extensa para você resolver, que nem essa prova da AFA que teve aí, questão demorada para resolver, né? Muitos itens, muita coisa para calcular. Ou então ele pode colocar uma questão fora do programa e adaptar ao programa desse jeito. Ele estaria adicionando um assunto ao programa. Não, mas isso aqui eu falei como é que faz. As coisas que estavam fora do programa eu disse como é que usa, aí você vai lá e vai ter que enfrentar isso. E olha só, e você precisa, ao estudar para isso, qual é a sua postura? Primeiro você vai resolver questões fora do programa, sim. Você não vai rejeitar porque não está no programa. Isso é errado. Você, assim, vai pegando jeito para lidar com assuntos desconhecidos. Você não vai ficar cheio de medo para resolver. Ou então, se chegar lá na prova e você... Ih, rapaz, isso aqui vai dar trabalho, não vou mexer nisso, eu vou pular essa questão. Isso também é valioso. Se você acha que não vai conseguir resolver, você deixa aquela questão por último e vai resolver as outras. Então é importante você não ter medo de questões fora do programa e saber lidar com elas. Você vai criando um jeito para isso. Tá, agora é engraçado. Essa questão aqui, eu inventei ela, né? Então o gabarito é isso aqui, é 25%, mas eu não tenho como eu conferir o gabarito. Então eu fiz o seguinte, eu fiz um programinha para simular isso que aconteceu aqui, para ver se dá 25% mesmo. Olha só, tá aqui o programinha para simular essa situação. Eu vou gerar vários pontos aleatórios e vou anotar o número de casos ao todo, total, e o número de casos em que o centro ficou dentro do triângulo. Programinha. É esse programinha aqui feito com GeoGebra. Programa bem simples. Então vamos resetar e começar a gerar pontos aleatórios. Ó, vou gerar um ponto aleatório aqui. Então eu gerei pontos aleatórios aqui A, B e C, de tal forma que o centro, por acaso, ficou fora do triângulo, né? Então tá assim, ó. Aqui eu estou contando o número de falhas e o número de sucessos. Não, eu estou contando aqui no numerador o número de sucessos. E aqui eu estou contando o número total. Isso aqui a gente chama de probabilidade a posteriori. Você, ao invés de calcular qual é a probabilidade, você faz mesmo. É como se você estivesse lá lançando a moeda cara e coroa. Se você jogar uma moeda honesta, você tem 50% de probabilidade de dar cara, 50% de dar coroa. Mas, se você não acredita nisso, você pode lançar essa moeda 1000 vezes e você vai ver que 500 e pouquinho deu cara, 500 e pouquinho coroa. Meio a meio. Então, a gente está fazendo isso. Chama-se probabilidade a posteriori. Mas aí não vale, né? A probabilidade consiste em você descobrir o número de sucessos sem fazer, antes de fazer, só usando matemática. Mas aqui vamos simular como se estivesse realmente acontecendo isso. Ó. Então, eu tenho aqui esses 3 pontos formando um triângulo. Vou sortear outro triângulo. Outro, ó, nesse caso aqui, ele teve um sucesso. Ó. O centro ficou dentro do triângulo. Então, tem ali 2 casos. 2 triângulos, é o segundo triângulo sorteado, e o primeiro caso de sucesso. Então eu tive um sucesso dentre 2 tentativas. E assim por diante, conforme você vai variando, você vai sorteando novos pontos. Então aqui eu já tive 9 sucessos de um total de 28 tentativas. Mas vamos botar o computador para fazer isso aqui sozinho. Então zerei o contador. E vamos lá. Vai sortear um montão e contar cada um deles se está dando sucesso ou não. E aí ele vai contar a probabilidade, o número de casos possíveis. São todos os testes que ele fez. E os casos favoráveis ele está contando em cima. E você pode ver que está dando alguma coisa próxima de 25%, né? De um quarto.